Vamos iniciar nosso estudo de concentração de solução pela definição mais simples, que é a fração em massa. Para isso, vamos colocar em um becker 70 gramas de água. Perfeito! Agora, vamos medir 30 gramas de sulfato de cobre e fazer nossa solução? Então, vamos lá. Qual será a fração em massa de sulfato de cobre nessa solução? Existem várias maneiras de resolver esse problema. Vamos escrever essa fração matematicamente? Fração significa uma parte de um todo. A expressão matemática que representa uma fração é a divisão. Como estamos tratando da fração em massa do soluto, as quantidades de soluto e solução serão representadas pelos seus valores em massa. Ou seja, o cálculo dessa concentração será a massa do soluto dividida pela massa da solução. O soluto nesse exemplo é o sulfato de cobre, cuja massa medida foi de 30 gramas. Lembrando que a solução é formada pelo soluto e pelo solvente. Então, a massa da solução será a soma das massas do soluto e do solvente. A fração em massa do soluto será, portanto, 30 gramas divididas por 100 gramas, ou seja, 3 décimos ou 0,3. Percebam que, como uma fração é uma parte de um todo, as unidades de medida de massa obrigatoriamente precisam ser iguais. No caso, as massas nesse exemplo foram medidas em gramas. Na divisão, as unidades são canceladas e a fração em massa, portanto, não tem unidades. Grandezas que não possuem unidades são chamadas adimensionais. A fração em massa é chamada pelos químicos de título em massa, cuja grandeza é representada pela letra grega tau. Uma outra forma de representarmos a fração em massa é expressarmos a porcentagem em massa do soluto. A porcentagem em massa, que pode ser representada pelo sinal de porcentagem, e a fração m dividido por m para indicar que é uma porcentagem em massa, é igual à massa do soluto dividida pela massa da solução. E como é uma porcentagem, multiplicada por 100%. Essa é a fórmula para cálculo da porcentagem em massa. Para o exemplo apresentado, a porcentagem em massa de sulfato de cobre será 30 gramas divididas por 30 mais 70 gramas, pois essa é a massa da solução, multiplicado por 100%. Resolvendo essa equação, teremos 30 gramas divididas por 100 gramas, multiplicado por 100%. Cancelando os termos iguais no numerador e denominador, temos que a porcentagem em massa de sulfato de cobre nessa solução é de 30%. A razão para usarmos a porcentagem para expressar a concentração de solutos é porque isso facilita a compreensão. Quando dizemos 30%, sabemos que isso não é muito, mas se dizemos 70%, sabemos que isso é muito mais significativo.